Ele é médico sanitarista, pesquisador da Fiocruz e especialista em medicina de família e comunidade. Atualmente ocupa o cargo de secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro. Construiu toda a sua trajetória dentro do SUS, sempre atuando na linha de frente das transformações mais importantes da saúde pública carioca. Foi um dos arquitetos da expansão histórica da estratégia de saúde da família na cidade, levando a cobertura de apenas 3,5% para cerca de 70% da população. Também liderou a organização do sistema de saúde durante os Jogos Olímpicos de 2016, enfrentando um dos maiores desafios operacionais já vividos pelo município. Em 2021, no auge da pandemia de Covid-19, reassumiu a Secretaria Municipal de Saúde e conduziu a maior campanha de vacinação da história do Rio de Janeiro. Ele é mestre em saúde pública e doutor em epidemiologia. Divide sua atuação entre pesquisa, gestão e política. Sempre foi fiel ao compromisso de fortalecer o SUS e ampliar o acesso da população à saúde de qualidade. Hoje, temos o prazer de receber um dos maiores nomes da saúde pública no Brasil, Daniel Sorães. Obrigado, secretário, por dispor do seu dia aí, esses minutos preciosos para estar com a gente. Barbosa, como é que resolve? Tem coragem que desenvolve. Barbosa, como é que resolve? O Rio melhora quando o povo se move. Barbosa, como é que resolve? Mas hoje a minha responsabilidade é alta, Barbosa, estar com você aqui no Como é que Resolve. Então, conta comigo, estou aqui à disposição. Para começar, secretário, quantos pacientes o senhor tem nesse momento no Rio de Janeiro? Cara, pacientes meu mesmo eu tenho poucos, devo ter uns 4. Mas da rede que o senhor dirige? Mas da rede municipal são 6.400.000 cadastrados na rede. É uma rede imensa, 72 mil funcionários, 1.600 equipes de saúde da família, são 130 clínicas de família, são 17 CAPs, são 15 UPAs. Então tem muita gente aí nesse momento no dia a dia no Rio, 4 mil pessoas internadas, então são muitos pacientes da rede, apesar de eu ser secretário, os meus mesmo são bem pouquinhos. O senhor é político, foi bem eleito, poderia estar na Assembleia trabalhando, poderia estar na Câmara Municipal ou até no Senado Federal, porque tem saúde política para isso. Por que o senhor decidiu medicina de família, o caminho da saúde pública? Onde é que entrou isso na sua vida? Barbosa, foi muito importante, né? Eu virar deputado federal, a cidade me apoiou, eu tive a maior parte dos votos na cidade do Rio, mas também tive 17 mil votos no interior, então uma responsabilidade grande com o estado do Rio de Janeiro. E eram 3 pautas principais que eu debati na eleição passada e que eu vou debater nessa eleição, né, Barbosa? A primeira pauta é aumentar o financiamento para o SUS. O SUS é um super sistema de saúde, mas ainda é muito subfinanciado. Percentualmente, só 4% daquilo que a gente paga em imposto vai para a saúde, então é muito pouco. Outro desafio, que é uma pauta, é tornar esse sistema mais eficiente. Então, eu trabalho na construção de projetos de lei que tornem esse sistema mais eficiente. Um projeto meu que foi aprovado recentemente vai trazer uma economia de 6,2 bilhões de reais só em compra de medicamentos, que permite comprar medicamentos por marketplace, estados, municípios, governo federal. E o terceiro ponto é o fortalecimento das unidades federais no Rio de Janeiro. Então, são os 3 pontos principais do meu mandato. E, além disso, eu me licencio para ser secretário de saúde da cidade do Rio de Janeiro, porque é onde está a minha base, de fato, é onde está a maior parte do meu apoio, a maior parte dos eleitores que votaram em mim, era isso que eles esperavam, que eu tivesse fazendo os projetos de lei, fazendo a saúde do país avançar, mas não esquecesse da nossa cidade. Então é um prazer imenso poder ser secretário de saúde dessa cidade incrível. Entre subsecretário e secretário, eu completo 14 anos, né? 13 anos, ano que vem começa o 14º ano. Então a gente, na secretaria, tem muitos projetos que fazem muita diferença na vida da nossa sociedade. Então é um prazer imenso poder estar na secretaria e ser secretário de saúde do Rio
e deputado federal mais votado do meu partido, do PSD. Pois é. A atenção primária continua sendo o caminho de entrada para que tudo dê certo, na sua opinião, na saúde pública, secretário? Barbosa, não tem dúvida, né? Bons sistemas de saúde do mundo, como Inglaterra, Espanha, Canadá, Austrália, eles têm uma atenção primária muito forte. Por que eles têm uma atenção primária muito forte? É o jeito de deixar o sistema mais eficiente, a forma de criar vínculo com aquele usuário, melhorar a satisfação, e a forma da gente alcançar melhores indicadores de saúde. E no Rio de Janeiro a gente começou essa reforma, essa reestruturação para fortalecer a atenção primária em 2009. Hoje a gente tem uma das melhores redes de atenção primária do país, super premiada, com os melhores indicadores do Brasil. E, na minha opinião, não tem como você ter um bom sistema de saúde se você não tiver uma atenção primária forte. Isso falta para o estado do Rio de Janeiro. Muitas cidades do Rio de Janeiro ainda têm uma cobertura de saúde da família muito baixa. O governo do estado parou completamente de financiar a atenção primária, parou o cofinanciamento há 2 anos, então a gente não recebe mais recurso federal, vai completar 3 anos agora, né? Esse é o 3º ano sem o cofinanciamento da atenção primária. Então a gente tem esse desafio aí imenso que é conseguir tocar a atenção primária na cidade, inspirar outras cidades, e também cobrar do nosso estado que avance nesse sentido. O senhor é um estudioso de saúde pública incansável e imparável. O senhor todo dia está se aprofundando nessa história, mas quais foram os seus mentores, influenciadores? Em quem teve alguém que botou uma luz aí para o senhor começar essa corrida? Barbosa, claro, né? Eu sou servidor da Fiocruz. Então, na Fiocruz a gente trabalha com muita evidência científica. Isso faz muita diferença, né, no nosso dia a dia. Então, na reforma da atenção primária aqui da cidade, a gente teve um médico médico de família português, que me inspirou e me inspira muito, que é o Luiz Pisco. Ele foi responsável pela reforma dos cuidados primários em Portugal. Tem a Barbara Stafford, que é uma pesquisadora americana que, para mim, é excepcional. E, sem dúvida nenhuma, Ana Rico, Salterman, que são pesquisadores europeus que, para mim, fazem muita diferença na produção do trabalho deles. São grandes inspirações. A maioria das pessoas que vão estar ouvindo a gente não conhecem esses autores, mas para mim são muito, muito importantes e ajudam muito quando a gente pensa em sistema de saúde, a gente não tomar decisões erradas. Na gestão, igual na clínica, tem evidência científica para você seguir. Então, seguindo as evidências científicas, esses são os autores que me inspiram e que ajudam muito a esse processo de tomada de decisão na Secretaria. O SUS, Sistema Único de Saúde, é um sistema maravilhoso. Na teoria, ele é fantástico. Ele abraça todas as questões e situações da saúde pública. Nesse momento, o senhor que é um batalhador pela qualidade desse sistema, o que é a maior virtude e o que é o maior problema do SUS no Rio de Janeiro? Barbosa, a maior virtude do SUS é salvar vidas, né? A gente trabalha num sistema para que as pessoas vivam mais e vivam melhor. O carioca, por exemplo, vive até 77 anos de expectativa de vida. Bastante. Uma expectativa de vida média muito maior do que outros lugares do mundo, maior do que da população americana, por exemplo. E o Sistema Único de Saúde influencia muito nisso. A gente influencia quando uma gestante vai tomar vacina para bronquiolite e a criança não nasce com a doença. Quando a gente elimina uma doença do calendário, como aconteceu com a febre amarela e como vai acontecer com a dengue no próximo ano. Quando a gente consegue ter uma estrutura de CTI, como o do Hospital Ronaldo Gazola, em que a gente consegue salvar vida das pessoas no momento mais crítico, que foi o momento de Covid-19. Então, o nosso objetivo é fazer que as pessoas vivam mais, e essa é uma grande virtude desse sistema. Só que ele é um sistema muito jovem. A gente olha a maioria dos países do mundo que tem sistemas universais, começaram muito antes do SUS. A Inglaterra começou em 1920. Então, a gente tem um sistema muito jovem. E a gente ainda tem uma distribuição orçamentária no Brasil
muito diferente de países desenvolvidos. A gente gasta muito pouco com saúde e educação, e gasta às vezes com coisas necessárias, como supersalários, por exemplo, como aposentadorias de pessoas que nunca trabalharam e se dedicaram para a nossa sociedade. Então tem um desafio imenso aí de rediscutir essa distribuição orçamentária e conseguir entregar mais. Assim, o SUS hoje cresceu, avançou, tem o Super Centro Carioca de Benfica, não sei se você conhece, é incrível, uma unidade que atende 2.500 pessoas todos os dias, mas ela não dá conta de atender todo mundo. Então a gente ainda tem um desafio de fazer esse sistema crescer cada vez mais, dar mais acesso, reduzir fila e aumentar a expectativa de vida. Como é que está? O senhor falou de vacina aí, uma vacina que faz a diferença até no começo da vida, né? Na chegada aqui da galera carioca. Como é que está a questão da vacinação no Rio de Janeiro? Está boa? Está bem? Nós estamos respondendo bem? Barbosa, o carioca é incrível, né? Ele se vacina mesmo. Na pandemia, as pessoas viravam e falavam: a gente tem um monte de negacionista por aí, as pessoas não querem se vacinar. Eu não vi isso aqui no Rio de Janeiro em nenhum momento. Aqui no Rio de Janeiro, 98% dos cariocas tomaram 2 doses da vacina, 80% deles tomaram dose de reforço. Então, como é que eu posso falar que tem negacionista se 98% da cidade se vacinou? Agora, é um pouco displicente. Se você não ficar insistindo, tá nos pontos de vacinação, ir para a rádio, ir para os podcasts, lembrar. O pessoal agora adora deixar as coisas para a última hora também. Então, a gente tem que estar sempre cobrando. Então, já que eu estou aqui, já cobrando todas as gestantes para tomarem a vacina para bronquiolite, ela está sendo aplicada em todas as unidades. A partir de 28 semanas a 36 semanas, você transmite os anticorpos para o bebê, protege o bebê. Tem 13 mil gestantes para vacinar, a gente já vacinou 2 mil, ainda faltam aí 11 mil para tomar a vacina. Então, preciso de vocês para se vacinarem. A gente tem uma vacina nova, que vai entrar no calendário a partir de janeiro, que é a vacina para dengue do Instituto Butantan. Vacina que vai fazer erradicar, igual foi erradicada a febre amarela, a dengue no nosso perfil epidemiológico. Vai embora a dengue de vez, isso vai ser incrível. E a gente tem uma cidade que se vacina, mas que tem que dar uma espremida. Aproveitar também dar uma espremida na vacina da hepatite A. A gente está tendo surtos de hepatite A na nossa cidade. E também a vacina do HPV, que protege o câncer de colo de útero, que é super importante. Nessa conversa com o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, aqui, eu quero saber como é que ele faz algumas coisas. Por exemplo, como é que foi participar da expansão histórica da estratégia de saúde da família no Rio de Janeiro e passar esse desafio de passar de 3,5% para 70% de cobertura? É o seu jeitinho? Conta pra gente, como é que é isso? Barbosa, tem algumas associações. A primeira é o chicote do prefeito Eduardo Paes, né? O Eduardo coloca a meta na prefeitura e coloca todo mundo para correr atrás dela, né? Então, a gente começou com uma cobertura de saúde da família muito baixa. A gente finalizou 2012, a primeira gestão, com 45% de cobertura. Finalizamos 2016 com 70%. Teve uma nova gestão, cortou 400 equipes, foi um horror. Voltamos na pandemia, retomamos 70% de cobertura e agora a gente tem 80% de cobertura de toda a família na cidade. Daniel, isso é incrível, fizemos muita coisa. Fizemos, foi histórico, foi maravilhoso, mas a gente precisa continuar investindo, precisa continuar avançando. A cobertura de toda a família é o básico, Barbosa. É você conseguir fazer uma boa puericultura, um bom cuidado daquela gestante, um pré-natal, você cuidar bem daquele hipertenso, do diabético. Então, o saúde da família é o básico. Um sistema de saúde universal bom tem 95%, 96% de cobertura. Pega a Inglaterra, tem mais de 95% de cobertura. E a gente pode fazer isso aqui no Rio também. Então, a gente tem esse desafio que é incrível, mas que a gente precisa continuar perseguindo para continuar avançando. A gente tem uma das capitais do Brasil com maior cobertura de saúde da família.
mas a gente tem o estado do Rio de Janeiro como uma das menores coberturas de saúde da família dos estados brasileiros. Então a gente tem ainda o interior, a Baixada, que precisam avançar e a gente precisa apoiar isso. O saúde da família é o básico de qualquer sistema de saúde. Aquele momento em que aquela criança está com febre, é o local que a mãe vai levar, é o local que a mãe vai levar a criança para tomar as primeiras vacinas dos anos de vida, é o local que vai visitar aquele idoso que está acamado em casa e que precisa tomar a vacina da gripe e não consegue sair. Então, foi incrível esse processo, eu fiquei muito feliz de poder participar, mas eu também sou a pessoa mais chata da gente poder cobrar para que a gente continue avançando. Né? Eu sei que o senhor vai onde tiver que ir, né? Até porque há ações que precisam da sua presença, até inaugurações, enfim. E há espaços, territórios no Rio de Janeiro que estão dominados ou pelo narcotráfico, ou pela milícia. Eu queria, numa pergunta só, colocar essa história também. O que funciona no Rio, o que não funciona no Rio para que a saúde possa atender as pessoas que precisam? Barbosa, é uma loucura, né? A gente tem muitas unidades de saúde que estão em áreas de domínio completo do tráfico, em área de domínio completo da milícia, unidades de saúde que o traficante coloca uma barricada na frente da unidade e não deixa a ambulância passar. E que a gente precisa carregar, colocar o paciente na cadeira de roda, aí até às vezes 1, 2 quadras, levar o paciente de cadeira de roda para passar porque ele colocou uma barricada na frente da unidade. Então o governo do estado fez agora esse programa Barricada Zero, que eu acho incrível, não tem como a gente ter nenhuma barricada em local nenhum. É claro que precisa se mapear, ter um planejamento, ver onde estão as barricadas, mas a primeira coisa é que não dá para a gente admitir o domínio do tráfico como está. Os traficantes entraram na UPA de Costa Barros, sequestraram pacientes, sequestraram uma ambulância, esculacharam os profissionais dentro da unidade, a unidade ficou fechada 30 dias, porque os profissionais não queriam trabalhar lá, situação muito crítica. Milicianos invadiram o Hospital Pedro II para sequestrar um paciente. Então a gente tem um problema de segurança pública que é terrível, ele envolve desde as atuações das unidades 971 vezes, uma unidade de saúde precisou ser fechada na cidade do Rio de Janeiro, nesse ano que passou, nesse ano que está passando, em 2025, devido a conflito urbano. Várias unidades foram cravejadas de bala durante o conflito urbano. Assim, a gente tem 800 pacientes que foram baleados e atendidos nas nossas unidades. Aumenta todo dia. Na UPA de Costa Barros, saiu de 27 pacientes para 86 pacientes atendidos vítimas de projéteis de arma de fogo, por conta de briga em relação ao tráfico. As estatísticas da violência, elas são terríveis para o sistema de saúde. E aí tem a estatística da pessoa baleada, que é um absurdo. Tem a estatística das áreas dominadas do tráfico, que impedem os funcionários de entrar e de fazer atuação, que é absurda. Tem a estatística das crianças que têm atraso de desenvolvimento cognitivo por situações de violência e que se confundem, às vezes, até com situações de autismo. Tem situações muito críticas de síndrome do pânico, de problemas de saúde mental, crescendo numa velocidade que a gente não está acostumado. E por último, Barbosa, não posso deixar de falar, aproveitar essa pergunta aqui, dos pontos de venda de crack na cidade. Tem 150 pontos de venda de crack na cidade, mapeados pela Secretaria de Saúde, pela Secretaria de Assistência Social. A gente levou no chefe da Polícia Civil, não nesse, no anterior, esses pontos de venda de crack. Sabe quantos foram eliminados? Sabe quantos teve uma investigação séria para tirar? Nenhum. Às vezes é do lado da delegacia. Se fosse do lado da minha delegacia, desculpa aos delegados, não ia ter um ponto de venda de crack, porque eu ia investigar, assim, porque eu não ia deixar. Eu sei que às vezes é impossível você eliminar todo o tráfico da cidade, mas do lado da sua delegacia, na Rua do Lavradio, do lado da sede da Polícia Civil, na esquina da Rua do Lavradio, com a Rua dos Arcos, entendeu?
Ou do lado da UPA de Copacabana, do lado do batalhão da Polícia Militar. Desculpa, para mim isso não dá. Ou você pega do lado da cidade da polícia, em Manguinhos, do lado da UPA de Manguinhos. Para mim é algo que é difícil de explicar, é difícil de entender. Ou há uma conivência, ou é muito desleixo, né? Porque não dá. Mas para mim é uma própria conivência, né? Tá se convivendo com aquele traficante, e se bobear ainda está ganhando algum dinheiro. Desses quase 14 anos, né, de atuação na saúde pública do Rio, do que você se orgulha, mais se orgulha? É óbvio que, cara, me orgulho muito do que a gente fez nas Olimpíadas. O combate à pandemia foi muito triste, foram os 3 anos mais tristes da minha vida, mas a gente salvou muitas vidas, a gente fez muita diferença nesse processo. Eu acho que se tem uma coisa que eu me orgulho muito é o grau de transparência que a gente alcançou na Secretaria com os prontuários eletrônicos. Eu consigo saber o que acontece clinicamente com qualquer paciente da rede. A gente tem um prontuário eletrônico integrado hoje que eu consigo ver onde o paciente passa, se ele vai na UPA, vai na clínica, vai no hospital. Você consegue ver aquele paciente na rede. Gera uma super economia. Também me orgulho muito do Supercentro Carioca, em Benfica, uma unidade incrível. O programa Academia Carioca talvez seja um dos maiores orgulhos, que é um programa de promoção da saúde, em que as pessoas são estimuladas a fazer exercício físico nas unidades de saúde. Então tem muitos orgulhos incríveis assim, e eu me orgulho muito desses projetos. Agora, se você falar do que mais você se orgulha mesmo, é da equipe que a gente montou, né? A gente montou uma equipe de pessoas muito sérias, comprometidas com o SUS, com mestrado, doutorado, com formação, com crescimento profissional. O Hospital do Andaraí me disseram que está bonito de novo e pronto para funcionar como nos melhores dias. Isso é verdade? Se perguntasse um arrependimento, eu já ia falar que esse é um deles. Cara, o Hospital do Andaraí é um hospital que estava muito sucateado. Foi uma tristeza encontrar aquele hospital do jeito que a gente encontrou. E em 2025 eu praticamente morei lá, né? Então, para quem trabalha lá no Hospital do Andaraí, espero que vocês me vejam muito menos ano que vem. Mas o hospital é outro, né? O hospital está lindo. A gente mais que dobrou a produção desse hospital. A gente conseguiu reabrir a emergência agora, que era uma emergência que estava completamente fechada. A gente conseguiu ativar a radioterapia lá, ativando o acelerador linear. Inauguramos o tomógrafo novo, agora são 2 tomógrafos na unidade. O 10º andar estava fechado há 21 anos, tem até no meu Instagram lá, se alguém falar no Instagram, vai ver que eu atendi um telefone, um orelhão mesmo, igual tipo esse radinho assim. Esse rádio é de que ano? Deve ser do mesmo ano. Por aí, tem tempo. Então, há 21 anos fechado, as coisas ainda eram analógicas. Você falar com uma criança hoje que ela vai digitar um número que ela vai disca para alguém. Então, a gente manteve o orelhão lá, mas eram muitos andares abandonados, muitas estruturas sem funcionar, de um hospital que era um ícone da saúde pública, né? O Hospital do Andaraí é um dos conjuntos hospitalares que inaugurou em 45. Ele vem dos institutos de aposentadorias e pensões do Getúlio Vargas, né? De 1930 a 1945, ficou bem marcado com essa expansão, e foi o início da maior expansão de saúde no Brasil, né? Então, o Andaraí é um símbolo desse processo, um símbolo também de construção modernista. Está tudo sendo recuperado, está lindo. Se você estiver assistindo a gente, dá um pulinho lá no Hospital do Andaraí, vai conhecer. Se você gosta de arquitetura, gosta de saúde, conhece desempenho clínico hospitalar, não dá para deixar de conhecer o Hospital do Andaraí. Ele alinha muita tradição, conhecimento, profissionais muito antigos que têm muito conhecimento institucional, com pessoas novas, jovens, com agregação de tecnologia. Então tem muita entrega lá, vale a pena conhecer. Agora um pensa rápido, hein, secretário? SUS ou plano de saúde? SUS é o melhor plano de saúde que pode existir. Hospital público ou privado? Hospital público, obviamente.
Mas pode ter alguns componentes privados importantes em apoio à organização do hospital público. Médico de família ou especialista? Não é uma dualidade, né? Os dois são importantes. Remédio prescrito ou tratamento natural? Tratamento natural sempre que puder é ótimo, mas às vezes o remédio é essencial, né? Esse é polêmico, porque isso aqui dá dor de cabeça às vezes para o senhor, viu? Atestado médico ou atestado de paciência? Atestado de paciência é super importante, atestado médico é fundamental, desde que não seja falsificado, como o do Poubel, por exemplo. Secretário Daniel Sorães, conta pra gente como é que foi organizar o sistema de saúde durante os Jogos Olímpicos de 2016. Teve alguma questão especial, né? Tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Aconteceu alguma dessas com o senhor? Mas uma loucura, né? Os Jogos Olímpicos atendendo muita gente com o Google Tradutor, né? Foram 10 mil atendimentos de pessoas falando outras línguas que não português. Então a rede teve que fazer um esforço incrível. Tem unidades médicas dentro de todas as arenas. A Secretaria de Saúde ajudou nessa organização, mas uma coisa que foi muito engraçada foi que em cada casa de cada país tem comidas típicas do local. E os alemães e outros, inclusive os franceses, trouxeram coisas nas suas malas, nas suas mochilas, com salames, embutidos e determinadas comidas que não passaram pela vigilância sanitária. Então a gente teve que criar uma legislação específica na época para permitir que eles pudessem entrar com as suas comidas, desde que fossem consumidas no seu próprio ambiente ali, nas suas casas temáticas. Foi super polêmico, deu certo no final, mas é incrível como a gente tem comidas diferentes e de tudo quanto é tipo, né? Tinha o caso das comidas halal, que tem um preparo no horário do dia, que determinadas pessoas não podem pôr a mão no alimento. Então, foi um fato muito curioso conciliar toda essa variedade alimentar do mundo todo numa Olimpíada aqui no Rio de Janeiro. Felizmente, ninguém passou mal, deu tudo certo e tá todo mundo aí. Que bom. O senhor contou pra gente que em 2021 reassumiu a secretaria em plena pandemia. Quem o conhece sabe da sua dedicação, que é extrema ao seu trabalho. Como é que foi esse tempo? Não colocar o seu coraçãozão aí nessa história de ver gente indo embora, que era impossível de salvar, e salvando gente que talvez fosse embora se não fosse os seus movimentos. Conta pra gente algum episódio marcante desse tempo. Bom, a gente salvou muita gente, né? Eu acho que o episódio mais marcante foi fechar os hospitais de campanha. Aquilo era um absurdo, não fazia o menor sentido montar um hospital de campanha, enquanto a gente tinha vários leitos hospitalares fechados, sem estarem funcionando. O INTO, por exemplo, ficou a pandemia toda fechado, porque ele faz cirurgias eletivas. O hospital de Acari tinha mais de metade de seus leitos fechados e fazendo um acampamento no Rio Centro, que custou 700 milhões de reais. Então, isso foi muito marcante, porque as pessoas não entenderam, a gente teve que bancar essa decisão. Também foi muito marcante a gente bancar que a gente ia vacinar a população. A gente fez o Paquetá Vacinada para mostrar que precisava fazer a dose de reforço. O Rio foi a primeira cidade a recomendar a dose de reforço. Foi a primeira cidade a apresentar um calendário para o país de quanto que a gente vai vacinar. A gente começou a vacinar por idade, então 85 anos, 75. A gente criou esse tipo de formato para vacinar homens de 30, mulheres de 30. Então, foi bem marcante o período. Mas eu sou epidemiologista, formado pela Fiocruz, o meu doutorado é em epidemiologia, né? Então, eu sabia o que tinha que fazer, tinha uma equipe muito competente, a gente montou um comitê científico de primeira linha, e os resultados estão aí, né? Muita gente salva, foi uma das poucas cidades que teve uma mortalidade menor no segundo ano do que no primeiro. Então, o Rio de Janeiro mostrou a que veio, né? Ministro da Saúde, Daniel Sorães.
qual seria o primeiro gesto que você aprendeu no Rio e quer que o Brasil inteiro copie? Estou super feliz, já estou aqui fazendo campanha para o Barbosa, para presidente da República. Esquece os demais, que eu já tenho a chance aqui de ser nomeado ministro da Saúde. Total. Claro que não serei presidente da República, mas se porventura for, está escalado. Mas é óbvio que você já tem meu voto, então. Né? Então Diga. Só me falar o seu número depois. Tá bom. Mas assumiu, Ministério da Saúde, montou seu time. Que política de saúde que o Rio tem? Primeira coisa que eu ia fazer no Brasil inteiro era liberar a vacina da HPV para todas as idades. Primeira coisa. Ato número 1, vacina da HPV para todo mundo, porque vários países já erradicaram o câncer de colo de útero. A gente pode fazer isso aqui também. Então, primeiro ato. Não tem nem discussão, já ia sair correndo atrás desse recurso e fazer isso. E o segundo ato é disputar orçamento com outros ministérios para que a gente tenha um orçamento para a saúde um pouco mais parecido que um orçamento de um país desenvolvido. A gente não pode deixar isso que está acontecendo, que a gente tem todo ano esse sacrifício, essa dificuldade de fechar o orçamento do SUS no final do ano. É sempre difícil o orçamento público, mas não pode ser dessa maneira. Né? As pedreiras, segurança pública, Covid, enfim, o que te surpreendeu que toda a sua sabedoria científica e teórica não foram suficientes para você resolver e você aprendeu alguma coisa? Barbosa, eu me surpreendo com esse tema quase todo dia, né? Quase toda semana a gente vê surpresas e coisas que nem sempre a gente pensa no início, mas que no final são importantes. Então hoje a gente lançou, por exemplo, o cartão da prematuridade. A gente criou muitas UTIs neonatais na cidade. A taxa de natalidade no Rio vem diminuindo muito com planejamento familiar, com o Implanon, mas me surpreende como as crianças prematuras estão conseguindo sobreviver. Então, as UTIs neonatais mudaram essa lógica. Então, aquela criança que ia morrer por ser prematura, e 14% das crianças na nossa cidade nascem prematuras, elas morreriam sem a UTI neonatal. E eu não esperaria que a gente ia conseguir ter tanta criança conseguindo sobreviver, cada vez mais prematuras, cada vez com uma idade gestacional menor, com resultados tão positivos como a gente tem. As evidências científicas não mostravam isso. Então, agora a gente criou hoje um cartão do prematuro para fazer imunoglobulina e proteção às crianças prematuras que não sobreviveriam em outros tempos. Quando eu entrei na secretaria, em 2009, já tem alguns anos, já sou entre subsecretário e secretária há 13 anos, estou no próximo 4º ano, eu não imaginava que a gente ia conseguir ter tantos prematuros sobrevivendo. E as evidências científicas também não mostravam isso para a gente. Outro pensar rápido, secretário. Carioca que é carioca? Se vacina. O Rio não é para amador por quê? Porque já nasceu pronto, né? Carioca não gosta de sinal fechado por quê? Aí, cara, carioca gosta de sinal fechado, sim. Sinal fechado é super importante. A gente tá com muito problema de acidente de moto. É um desespero para mim. Talvez seja a coisa que mais me desespera é falar que o carioca não gosta de sinal fechado. Tem muito carioca se estrupiando de acidente de moto por ultrapassar o sinal de trânsito, por andar acima do limite de velocidade. Então, carioca, pelo amor de Deus, me protege o sistema de saúde e se protege também. Muita gente... Foram 650 óbitos por acidente de trânsito na cidade ano passado. Meu Deus. Então... O Rio de Janeiro continua? Continua maravilhoso, a cidade é incrível. Sem saúde? Sem saúde está bem difícil e é um pouco ainda um desafio de uma parte grande da população carioca que ainda não tem acesso ao Sistema Único de Saúde. Secretário,
O senhor aqui, no meu Pensa Rápido, no nosso Pensa Rápido aqui, do Barbosa Como é que Resolve, falou de um evento que nos preocupa muito, que é o de acidente de motos. Me disseram que os acidentados já ocupam leitos de hospital público no Rio que não deveriam estar ocupando, estão criando um problema. Eles são um problema mesmo? Barbosa, quem que a gente esperaria que ia estar fazendo cirurgias ortopédicas? Velhinho, né? As pessoas que têm um osso que vai desgastando com a idade, que tem uma falência óssea natural. Quem está ocupando os leitos de ortopedia é acidente de moto. 40% das cirurgias ortopédicas na cidade são acidentes de moto. O Hospital Barata Ribeiro tem mais de 80% dos seus pacientes internados acidente de moto. Andaraí, Cardoso Fontes, Salgado Filho, todos eles têm um andar inteiro de pessoas com acidente de moto. Então, acidente de moto virou um desespero na Secretaria de Saúde. 43 mil pessoas foram atendidas vítimas de acidente de trânsito na cidade do Rio de Janeiro ano passado. 17 mil tiveram internação e 650 pessoas morreram. 650 pessoas morreram de acidente de trânsito. Então, a gente está fazendo de tudo. Não tem um lugar que eu não vou falar sobre isso. Eu também estou recomendando aí, a gente fez umas recomendações da Sete Rio, a Prefeitura do Rio, com os aplicativos. Então, os aplicativos assinaram um convênio com a Prefeitura do Rio e vão colocar para o final da fila aquele motorista que ultrapassa o sinal vermelho, que anda na contramão, que anda em cima da calçada. Então, você que está dirigindo uma moto e está com algum aplicativo, seja ele qual for, saiba que o aplicativo está vendo tudo de errado que você está fazendo, está gerando essa análise, está mandando para a prefeitura e já você vai ser multado e também vão impedir que você continue trabalhando naquela empresa. Não dá para a gente tolerar e achar que a gente vai estar morrendo e matando pessoas e que isso é natural e que isso vai acontecer. Então, a gente tem feito de tudo para proteger a vida do cidadão e proteger o sistema de saúde. Né? O senhor usa e abusa, e sorte a nossa, das novas tecnologias para cuidar da saúde das pessoas. A medicina, a cada dia, tem uma nova ferramenta salvadora. A inteligência artificial chegou. E aí? Como é que vai ser? Tem muito mais coisas aí. Como é que o senhor está vendo isso? Barbosa, é uma loucura, né? Talvez essa nossa entrevista aqui, em breve, eles vão colocar inteligência artificial nela toda. Você vai dar uma entrevista, eu adoro inteligência artificial. Às vezes eu vou dar uma entrevista, quero ter algum dado, alguma informação, agora adoro um número, eu já jogo no meu Copilot da Microsoft lá, boto a planilha, ele já me dá as análises todas que eu preciso falar. A inteligência artificial no Supercentro Carioca, em Benfica, por exemplo, ela reduziu o diagnóstico do câncer de mama de 144 dias para 30 dias. Então, aquela mamografia que já vem com maior possibilidade de ser positiva, a máquina já fala, olha, por esse programa de inteligência artificial, a chance de ser câncer é muito maior. Já manda para o radiologista na frente, ele dá o laudo na frente, que já manda para a biópsia na frente, que também utiliza a inteligência artificial para falar, olha, a biópsia desse jeito aqui tem mais probabilidade de ser câncer, passa na frente para o patologista dar o resultado. Então, é incrível como a inteligência artificial está facilitando a nossa vida, está permitindo que a gente possa fazer as coisas muito mais rápido. E tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade dos nossos diagnósticos, a qualidade dos nossos tratamentos, vai permitir que a gente agregue e consolide informações que a gente não consolidava no passado. Com a base de dados que a gente tem hoje, eu tenho um data lake com todas as informações de saúde de todo mundo. Com inteligência artificial, a gente consegue gerar modelos do que vai acontecer, sair na frente, poder tomar decisão. Então, já está no nosso dia a dia, está no dia a dia da Secretaria de Saúde. Eu uso muito, recomendo que quem estiver nos ouvindo aqui, que dê atenção. É uma tecnologia que não é só para você
fazer perguntas bobas para o ChatGPT é maravilhoso, ele sabe responder, mas dá para você organizar muita informação. Dá para você organizar boas referências bibliográficas, protocolos clínicos, tomada de decisão clínica. Então, vale a pena todo mundo estar atento e aprender a utilizar. Secretário, onde é que a sua secretaria está voando? Assim, nossa, como está bom isso aqui, né? Quem dera todos os departamentos fossem assim. E onde há gargalo? Onde ainda tira o seu sono na sua secretaria? A gente tem muitas áreas que a gente está voando. Supercentro Carioca de Saúde em Benfica é uma unidade que voa, que é incrível, que produz muito, faz muita entrega. E a gente precisa de mais 2. Então, um gargalo é a gente conseguir fazer o Supercentro Carioca da Zona Norte. Tem uma proposta dele ser feito ali no Hospital da Piedade, ampliar o atendimento do Hospital da Piedade. Essa é uma proposta. E também é o Supercentro Carioca da Zona Oeste, que também precisa voar, precisa crescer. A gente não pode ficar sem hemodiálise na Zona Oeste, que é uma dificuldade que a gente tem hoje, muito crítica. Dificuldade também na fisioterapia na Zona Oeste. Então, é onde a gente precisa avançar. E está no nosso planejamento, espero que a gente avance aí o quanto antes. Alguma inovação que aconteça agora na medicina que o senhor queira trazer, ou estão todas aqui no Rio? Eu acho que tem muitas inovações, então tem uma inovação que eu quero trazer muito. Eu estive na França recentemente e segunda-feira, dia 15, a gente vai receber os médicos de Lille e de Angers, do CHU, de 2 hospitais universitários franceses, para fazer analgesia no parto normal. Então, o parto normal no Rio, que é importante, que a gente estimula que aconteça, mas se ele puder acontecer com uma peridural, é muito melhor. Se ele puder acontecer com analgesia, anestesiado, é muito melhor para a mulher, é muito mais confortável. O parto acontece com muito mais tranquilidade. É um dos indicadores que a França coloca para reduzir a mortalidade materna. Então, essa tecnologia que a gente vai estar agregando aí nesse ano que vem, que a gente ainda não tem muito pouco. E os médicos franceses treinando as nossas equipes essa semana vão fazer que a gente tenha um padrão muito mais próximo da Europa no parto, que é o que a gente deseja. Próxima grana que chega aí a mais, além do seu gasto na rotina, vai botar onde? Cara, se chegar uma grana a mais, a próxima grana a mais, eu gostaria de colocar no Salgado Filho, um hospital que precisa de uma reforma boa, grande, ali na região do Grande Meia. Falta o quê para você fazer nesse instante na saúde pública? Barbosa, falta a gente consolidar alguns projetos, né? Eu acho que a gente tem que começar a pensar, substituir 2 hospitais que já não aguentam mais a pressão. Um é o Rocha Faria, em Campo Grande. Campo Grande é o maior bairro do país, precisa crescer. E outro é o Lourenço Jorge, né? O Lourenço Jorge, que é um hospital bastante antigo, plano, que tem espaço de crescimento, poder avançar, ter mais leitos ali na região da Barra, que faz muita diferença. Secretário Daniel Sorães, agora vamos à ala dos problemas, né? Todo hospital tem as alas. Aqui, nosso programa também tem ala dos problemas. Se tem algum hospital que tem alguma ala que não tenha problema, me leva para ela, por favor. Se o senhor pudesse prescrever um remédio para a saúde pública do Rio, que remédio o senhor prescreveria? É óbvio que eu ia prescrever o Ozempic, né? Oh, meu Deus do céu. E vamos falando do Ozempic, já que o senhor puxou o assunto. Como é que está essa situação? Esses novos fármacos que mexem com... Não são feitos para isso, mas acabaram virando... né? Eram para um tipo de patologia e acabaram virando remédio para emagrecer. E aí? Mas eu só não estou prescrevendo mais o Ozempic porque ele ainda é muito caro. Então, e agora a gente tem o Wegovy, tem outras drogas como o Mounjaro, por exemplo. São seguros? Servem para todo mundo? Todo mundo pode usar? São drogas seguras, que tem muita evidência científica, que já tem muitas pesquisas. Obviamente que tem que usar com acompanhamento médico, mas que ajudam a controlar o peso, o colesterol, a glicemia. Então, eles têm resultados incríveis.
Às vezes, no primeiro momento e no início, as pessoas não se sentem muito bem, tem muitos efeitos colaterais, tem problemas, mas são drogas que fazem com que a pessoa aumente muito a expectativa de vida dela. Então, se pudesse olhar com bastante detalhe, quem tem dislipidemia, ou hipertensão, ou diabetes, precisa estar atento a esses novos fármacos. Para diabetes, é impressionante os resultados nas avaliações e nas pesquisas clínicas, para obesidade também. Então, são desafios que podem ser superados se a gente tiver esse tipo de medicação incorporada ao SUS. O problema é que ainda são medicações que têm uma patente e são um custo bastante elevado para a população em geral. Por isso que a gente está incorporando no SUS, a patente cai em julho, e a partir de junho e a partir de julho a gente já vai ter o Wegovy, que é a semaglutida, que é a mesma princípio ativo do Ozempic, entrando para o mercado, entrando para o Sistema Único de Saúde. Por que essa... E vão ser prescritos pelos médicos de família a partir de critérios clínicos pré-elaborados já no nosso protocolo. Coisa boa, boa notícia. Mas por que a saúde pública do Rio ainda sofre com filas, falta de remédio, falta de médico? Algumas regiões estão sobrecarregadas depois de tanto investimento. Como é que resolve isso, meu caro secretário? Resolve isso com dinheiro, investimento na saúde, crescimento do sistema, 2 novos supercentros cariocas, reforma e investimento dos hospitais, aumento da força de trabalho, do número de equipes de saúde da família. A gente já avançou muito, a gente conseguiu avanços que muitas pessoas achavam que não seriam possíveis de fazer, mas precisam continuar avançando, precisam continuar crescendo. As OS, as organizações sociais, são parte do problema ou parte da solução? Qual é a sua opinião a respeito? As OS são uma super solução. Na verdade, não existe um modelo perfeito. Então, OS, Miroskis, a nossa empresa pública, a PPP do Souza Aguiar, a administração direta, são soluções para esses processos, mas elas não acontecem sozinhas e depende com quem você se relacione, Barbosa. Se você está se relacionando com vagabundo, se você tem contratos que não são bem fiscalizados, vai dar ruim. Se você está se relacionando com gente séria, faz licitações sérias, vai dar bom. A gente vai conseguir entregar serviços para a população. Então, elas não são parte do problema nem da solução. A parte do problema e a solução é de como a gestão lida com cada modelo. Porque algumas unidades de saúde são excelentes, né? Você tem a impressão de que são melhores até que na iniciativa privada. E algumas não conseguem funcionar direito, tem filas. Falta o quê? Falta gestão, falta gente. O que falta? É isso. Muitas vezes a gente não consegue avançar em todas as unidades ao mesmo tempo. Todas as unidades melhoraram. Tem uma unidade de saúde pública que você vai... que não avançou, que a gente não tem uma história para contar, que não tem coisas que foram feitas, mas é óbvio que a gente precisa continuar avançando. Agora, chegar no padrão do Supercentro Carioca não vai ser fácil, mas gradativamente a gente está crescendo com todas elas. As novas clínicas de família também estão incríveis, que vão ser inauguradas na região de Jacarepaguá. Então tem muita coisa saindo aí e a gente espera que todas gradativamente vão entrando num padrão cada vez mais alto. Vai dar para atender todo mundo que precisa nas consultas, exames, cirurgias, enfim, na agenda que o Rio precisa? Não vai dar para atender todo mundo que precisa com o recurso que tem, ou a gente vai ter mais recurso para o SUS, aí eu falo da distribuição do Pacto Federativo, de decisão da Câmara dos Deputados mesmo, ou a gente vai ter muita gente ainda que não consegue ser atendida. Então, a gente tem um desafio que é avançar nesse sistema, ter um desafio de ter um sistema mais justo, uma sociedade mais justa. Ainda a gente tem muita gente com insegurança alimentar na cidade, tem muita gente que não tem acesso aos serviços mínimos. Então, é um desafio imenso que só vai dar para fazer se a gente tiver um novo pacto social e uma nova distribuição do orçamento público. A gente ainda tem um orçamento público no Brasil que privilegia quem tem mais dinheiro do que quem mais precisa. Assunto
que ainda tira o nosso sossego. A AIDS, secretário, há quantas anda essa história? Como é que a gente está lidando com isso? Barbosa, dezembro é o mês de luta contra a AIDS. Então, é um mês que a gente está sempre aqui insistindo, pedindo para a população se testar. Porque quando a pessoa faz o teste, ela descobre que tem a doença, ela pode começar a se tratar e evitar transmitir a doença para outras pessoas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem 45 mil pessoas todo ano, todo dia, que utilizam um antirretroviral. Todo mês vai a uma unidade, pega o seu antirretroviral. Dessas 45 mil pessoas, 93,4% delas estão com a sua carga viral indetectável. Significa que o tratamento está fazendo efeito e que está indo tudo muito bem. Que não transmitem e que também não tem repercussão da doença no seu organismo. E a gente quer manter isso, quer manter a carga viral indetectável. Para isso é necessário identificar precocemente. Também a gente comemora, nesse dezembro, Barbosa, a menor taxa de transmissão de AIDS da nossa história. Tanto entre adultos como entre crianças, na transmissão vertical, por exemplo. A gente tinha de transmissão da AIDS para os bebês uma média de 24 transmissões por ano. Ano passado foram 2. E ano que vem a gente vai trabalhar para que não tenha nenhuma criança pegando HIV na transmissão de uma mãe para o bebê durante o parto. Então, a AIDS ainda é um problema de saúde pública. A gente comemora os nossos índices, comemora a melhor mortalidade da nossa história, a adesão ao tratamento altíssima, e a gente espera que cada dia mais a gente consiga evitar a transmissão dessa doença que tem tratamento, não tem cura, mas que tem tratamento e que, se estiver bem acompanhada, vai tudo bem. Saúde bucal, secretário. Meu Deus do céu. E aí é um problema, eu sei, como comunicador, o número de pessoas que vão à rádio, entram em contato querendo tratar da boca e não tem como pagar o tratamento, e não tem na rede pública para onde correr. Ou tem? Barbosa, é caríssimo, né? Dentista é a coisa mais cara do mundo. Desculpa os dentistas. Mas na maioria dos países do mundo, a odontologia não faz parte do sistema público. Pega a Inglaterra, a Espanha, o Canadá, a odonto não faz parte dessa carteira. Aqui no Brasil, felizmente, faz parte. A cidade do Rio é a cidade com o maior número de equipes de saúde bucal do país. Nenhuma outra cidade tem tantas equipes de saúde bucal. E a gente tem o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, que tem o maior centro de tratamento de especialidades odontológicas, o maior CEL do Brasil. Então a gente está avançando, mas a gente ainda precisa avançar muito com a protetização, Barbosa. Quando você coloca uma prótese dentária, aquela pessoa muda de vida. Então a gente já aumentou muito a protetização esse ano, mas as metas para o ano que vem são incríveis. A gente vai aumentar ainda mais o acesso às próteses dentárias na nossa cidade. Para fechar, a gente falou das motos e os acidentes com as motos, que são um problema para a saúde pública, para o atendimento de quem precisa. E as bets já são um problema de saúde mental no município? É claro que são, né? As bets é um erro, né? Um erro de legislação, um erro de desenho. A pessoa pode jogar, mas precisa ter controle. A gente precisa conseguir mapear quem são as pessoas que estão tendo prejuízos sistemáticos, quem são as pessoas que estão perdendo toda a sua renda para poder jogar, que estão viciadas no jogo, na ludopatia. Então, é importante que a gente tenha isso mapeado e consiga, de fato, ter leis que protejam as pessoas, que restringam esse tipo de atividade. Não podemos deixá-lo embora sem você mandar o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorães, o seu recado, seja qual for, para quem quiser. Fica à vontade. Cara, faz exercício físico, para de fumar, evita moto de todas as maneiras e se cuida para poder viver mais, viver melhor na nossa cidade. Rio de Janeiro é uma cidade incrível, mas ela depende da sua consciência para que a gente possa viver bem aqui em sociedade. Se você se vacinar, ajudar a gente a combater os focos de dengue, se alimentar bem, a gente vai ter um sistema de saúde com a sua contribuição que vai garantir que a gente viva mais, viva melhor. Secretário, muito obrigado pela sua presença,
Foi um prazer estar contigo nesse tempo aqui e que a gente tenha uma nova conversa com mais boas notícias para o Rio de Janeiro e para o Carioca. É isso, que a gente passe esse ano novo, esse Natal, já com metas para a saúde, com metas do que eu vou fazer ano que vem para viver melhor. Obrigado.